A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu e a minha família queremos estender nossos parabéns por 50 anos de ministério na Baixada Fluminense. É impressionante como Deus tem usado o ministério dessa igreja para alcançar tantas almas para o reino dele. Nós queremos dar parabéns, pastor Alessandro, querido irmão, e a sua congregação, seu equipe pastoral. Nós teríamos tido o maior prazer de participar com os irmãos. Não foi possível essa vez de estar presente, mas eu espero ainda um dia no futuro próximo poder realizar um trajeto para o céu, o paraíso. Não o céu, o paraíso. A Baixada Fluminense é onde deixamos uma grande parte dos nossos corações, e queremos deixar bem claro que somos tão gratos a Deus pelas suas vidas, pelo seu desempenho, pelo seu amor para com Deus e o seu reino, e queremos motivá-los a continuar a boa obra que Deus iniciou em Nilópolis. Queridos irmãos, me pediram para dar um vídeo curto. Certamente vão ter que editar isso, porque é difícil ser curto, poucos instantes, para falar o que está no meu coração. Então eu vou falar o que está no meu coração, e eles podem editar quanto podem incluir. Eu sei, a hora é difícil. Mas deixe-me dizer isso, irmãos. Nilópolis, eu me lembro tão claramente que quando os meus pais chegaram em 1966, nós alugamos 2 apartamentos no andar térreo de um prédio, um edifício perto do cemitério de Nova Iguaçu, e próximo lá. E depois de pouco tempo, não ficamos naquele lugar muito tempo, quando mudamos para o 3º andar, atualmente, era o 2º andar, mas era subir a escada equivalente a 3 andares de altura, para um apartamento acima da loja de imóveis Goldman. No outro lado da rua acabaram construindo a primeira igreja de Mesquita. Então era naquele lugar que nós começamos o trajeto nos domingos à noite para a sala de aula que tínhamos emprestado do Instituto Figueiras. E desculpe, eu fiz confusão com Figueiras lá, porque pastoreei em Santa Catarina por um bom tempo e até ministrei com jogadores de Figueirense, então é difícil dizer Figueiras. Então. Mas naquele sala de aula começou o trabalho. Nós tínhamos acabado de erguer um salão pequeno no fundo de um terreno aí em Nilópolis, e tínhamos poucas crianças chegando nos cultos naquela altura, e meu pai tinha sido convidado para ser o coordenador de um campamento de crianças em 7 Lagoas, no estado de São Paulo. Então meu pai teve a ideia de vamos levar algumas dessas crianças que estão começando a vir no trabalho. Vai ser uma forma delas serem impactados com Jesus, com 5 dias lá em São Paulo. Então, eu me lembro daquela domingo à noite, era em torno de 10 horas da noite, quando os pais, tudo chorando, porque iam ter os filhos ausentes durante 5 dias, estavam com segundos pensamentos: será que estamos fazendo certo, deixando nossos filhos ir com essa família missionária norte-americana? Eu me lembro que 8 crianças, junto comigo e os meus pais, numa Kombi. Bem que eu era bem menor naquela época, mas eu estava no banco do passageiro. Eu me lembro daquela alçonete na Kombi antiga lá, e eu segurava aquela maçaneta, e minha mãe e meu pai dirigindo.
E nós saímos em torno de 10 horas da noite, com 8 crianças e todas as malas para uma semana em Sete Lagoas. Era uma loucura. Eu me lembro que quando chegamos na Serra das Araras já tinha começado a chover, e muito relâmpago, estilo carioca, tempestade carioca. E ele continuou prosseguindo, porque ele tinha que chegar para armar todas as coisas lá no acampamento, para o acampamento das crianças, e era uma viagem, nós imaginávamos que ia levar umas 12 horas de trajeto. Então meu pai ficou indo em frente, talvez mais do que ele devia, olhando para trás, obviamente, porque era muita chuva, irmãos, não dava para nem enxergar a pista. Então chegamos na metade do caminho, subindo a Serra das Araras, e ele encostou atrás, tinha um carrão, era, se não me engano, um Mercury 55, ano 55. Eu me lembro que alguém falou que só o para-choque aquele carrão pesava mais do que a Kombi, porque era tanto metal e cromado e enorme. Aquele Mercury, nós ficamos atrás daquele Mercury e um outro carrinho, era um carrinho bem pequenininho, Demaguete, se não me engano, não me lembro, e depois a nossa Kombi e depois um outro carro atrás da gente. E ficamos ao lado de um caminhão, 2 ônibus, um da aviação Cometa, outro da aviação brasileira, e ficamos aí com caravana, esperar a chuva mais intensa passar. Era uma tromba de água. Quando de repente um cara saiu do ônibus ao lado, de calção, e nós vimos nos faróis a imagem dele obscura, correndo para ver se dava passagem, porque não sabíamos se tinha pedra na pista, ou outras coisas. Quando de repente, eu me lembro tanto, irmãos, eu tinha 16 anos na época, eu me lembro tanto, o homem voltando e fazendo isso, volte, volte, volte. E meu pai deu partida na Kombi, estava na coluna, chave de partida, e ele deu partida. E eu me lembro tão claramente, quando ele tentou olhar para trás para ver se dava para manobrar e voltar atrás, de repente parecia igual o som de trovão, era o som de trem, sei lá, era uma avalanche que estava descendo. O que o homem tinha visto no relâmpago, nos raios de relâmpago, eram as árvores começando a tombar. Ele via aquela montanha ao lado e aquela deslizamento de terra descendo em nossa direção. Bem, irmãos, não deu para manobrar coisa nenhuma. De repente começou a cair lama e pedra na pista, e aí eu me lembro tanto, irmãos, tão claramente, meu pai colocando em marcha para frente e marcha para trás, e o carro começou a se levantar e ir para o precipício. Nós sabíamos que era a morte. Nós íamos morrer na Serra das Araras, era óbvio. E quando aquele primeiro deslizamento de terra aconteceu, o carro na frente, aquele Mercury foi para o abismo, nunca mais, soterrado em milhares de toneladas de lama e lodo. O carro atrás da gente começou a ir para o precipício, e no relâmpago a família que estava dentro daquele carro viu nossa Kombi indo para o precipício, pularam fora, o carro foi para o precipício, eles ficaram aí ainda na chuva. Uma pedra enorme naquele primeiro deslizamento de terra, uma pedra do tamanho de 3 carros, era enorme a pedra, caiu em cima da aviação Cometa. Acontece que o motorista já tinha esvaziado o ônibus, mandando todo mundo descer do ônibus. Tinha um cara ainda dentro do ônibus e foi esmagado pela pedra. Aquela pedra deveria ser
a nossa morte. E meu pai, eu me lembro tanto, eu não tinha controle, e eu via aquele motor, ele colocava na marcha ré, né, primeira marcha, e eu não tinha controle. Eu me lembro dos limpadores de para-brisa tentando fazer o impossível, ou seja, tirar a lama, da camada de lama da para-brisa. Eu só sei que eu me lembro tanto de ter segurado naquela alça, sabendo que eu ia morrer, e pedindo misericórdia do Senhor. E é uma história longa, não tenho tempo para nesse momento falar, mas durante mais 2 deslizamentos de terra aquela noite, aguardamos a morte e Deus milagrosamente poupou a nossa vida. Quando terminou os deslizamentos de terra, a noite toda nós ouvimos bum, 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 bum. Era uma pedra, uma árvore, e a gente esperava ser esmagado. Isso porque tive tantos anos de pesadelos, viajando e coisas assim. Tive muitos pesadelos por causa dessa trauma. Aquela noite, centenas de pessoas morreram. E nós devíamos ter sido uma daquelas hoje em dia, uma estatística do enchente da Serra das Araras de 1966. Eu digo tudo aquilo, irmãos, porque essa foi como a igreja de Nilópolis nasceu. Não sei se vocês sabiam disso. Quando o exército nos tirou do lado da montanha no dia seguinte, no meio de toda aquela morte, caminhões levando cargas, não de bens e coisas assim, levando corpos para enterrar em algum lugar, em cemitérios de muitas pessoas, e coisa terrível, irmãos, coisa terrível. Mas o dia, acho que passaram-se 3 dias, e meu pai imaginava que ia ser preso lá, a nossa Kombi ia ser preso lá por talvez semanas, até cavassem outra estrada para chegar no ponto onde estava a Kombi. Então nós decidimos subir, um amigo chamado Luiz e meu pai, fomos de ônibus para chegar perto da Serra das Araras e tentar tirar a bagagem de lá. E eu me lembro subindo aquele lugar e voltando todas aquelas memórias daquela noite, aquelas recordações, quando um repórter nos parou no caminho. Meu pai já tinha, olha só, acho que 3 dias, meu pai já tinha um relatório, né, escrito a máquina, ele já tinha relatado a história do milagre da montanha. E esse repórter tirou uma foto e meu pai deu esse relato. Saiu na 3ª página do jornal Globo. Milagre na montanha. Esse foi como a igreja de Nilópolis nasceu, irmãos. Foi um tempo que a mão de Deus foi tão claramente revelado, intervindo. Eu me lembro quando a Kombi chegou, quando trouxeram a Kombi de volta, todas as janelas estavam quebradas e os vidros aliás estavam quebrados e tinha desculpe, o português está bem enferrujado, mas parecia uma pedra enorme tinha caído na parte traseira da Kombi, onde estavam as malas que seguraram o teto para não ser esmagado ou machucado algumas das crianças. Mas nós falamos que aquela era o dedo de Deus nos protegendo lá naquela montanha. Irmãos, a igreja em Nilópolis tem um lugar muito, muito perto do meu coração. Eu era um chofer de Dona Damares, com 19 anos de idade.
ela ficava no banco traseiro do Itamaraty e falando, mais rápido, Eldon, mais rápido, Eldon, mais rápido. E eu já estava indo, 110, 130, já imaginou, rapaz de 19 anos e a senhora lá atrás falando, mais rápido, mais rápido. Eu era o chofer dela durante as férias da escola. Irmãos, eu me lembro, tenho tantas recordações, eu poderia levar vários vídeos relatando essas experiências. Mas uma experiência mais recente, que para sempre colocou a igreja de Nilópolis no topo de todas as igrejas onde eu tenho passado, ou com meus pais sendo missionários, ou com eu e minha esposa sendo missionários. Todas as igrejas, tem uma igreja que está lá em cima no alto, é a igreja de Nilópolis. Porque os irmãos sabem que Deus, eu senti guiado pelo Espírito Santo de escrever um livro, A Noiva Triunfante. Foi um milagre que a editora Esperança aceitou publicar aquele livro. Foi porque foi contra completamente 99,9% da igreja evangélica no Brasil, a posição pré-tribulacionalista. Então, o fato que aquele livro foi publicado é nada menos do que um milagre. Aquele livro foi a razão porque muitas amizades que eu tinha tido mais próximos do que um irmão foram sacrificados. Os irmãos não entenderam porque eu estava com esse anelo, com esse anseio de espalhar a notícia do que Deus tinha me revelado. E eu me lembro, era um tempo muito solitário para mim, porque amigos de anos, mais amigos do que irmãos, eles não me entendiam. Eles achavam que eu tinha enlouquecido e me começaram a colocar na periferia. Esse homem, o Eldon, pirou de vez. Ele pirou de vez. Não, eu estava apenas transmitindo o que Deus tinha falado ao meu coração. Aliás, o primeiro capítulo do livro é o meu testemunho. Por que foi que eu cheguei naquela posição, como Deus me tratou profundamente, espiritualmente falando. Eu dei meu testemunho naquele livro. Mas eu falo tudo isso porque eu estava numa depressão. Eu não sei como dizer. Eu tinha feito o que eu sentia que Deus queria que eu fizesse e estava sendo distorcido e mal interpretado e causando fricção e divisão, quando eu recebi um convite do pastor Pedro Paulo, que me convidou para um seminário, conduzir uma série de cultos. Acho que foram 4 cultos, se não me engano, né? Começando na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. E eu falei, pastor, eu estou tão atarefado, começando o trabalho da igreja do Nazareno em Santa Catarina, e eu não posso me ausentar. Mas eu farei com uma precondição: se o irmão me permitir conduzir um seminário escatológico para sábado de manhã e deixar eu falar o que Deus colocou no meu coração. Ele falou, pois não, pastor, sem problema. Então eu falei, pastor, tem que avisar o povo para não chegar, porque vai ser forte e vai ser difícil. Então, eu me lembro, quinta noite e sexta noite, falou, não, olha, o pastor quer fazer esse seminário, se quiser vir, venha. Se não me engano, era sábado de manhã, como ia começar às 8h30, 9 horas, não me lembro. E não venha, porque vai ser, não vai coçar os ouvidos, não. Vai ser muito difícil. Tudo bem. Eu pensava que talvez 10, 15 pessoas viriam. No santuário antigo, irmãos, eu entrei naquela sábado de manhã para um santuário lotado. Lotado. Eu entrei em pânico, eu não estava preparado para isso. Pensei, 10, 15 pessoas. Irmãos, no final da tarde, quando terminamos o seminário, ainda tinha um santuário mais lotado do que quando começou. Aquela ocasião me marcou, irmãos, para sempre. A igreja de Nilópolis, para mim,
já estava assim, subiu para as alturas. Porque vocês tiveram uma coragem de trazer um Kratz maluco e soltar ele no púlpito. Eu quero dizer para os irmãos, muito obrigado. Parabéns, parabéns no desempenho, parabéns o que Deus tem realizado através das suas vidas dedicadas a Ele. Eu tenho um site, Noiva Triunfante, e esse site, eu coloco o endereço aqui. Encorajo os irmãos que participaram daquele cenário, se vocês querem capítulos seguintes, que vocês possam visitar o site. Eu estou produzindo vídeos, por essa razão que eu estou nessa situação aqui, estou tentando melhorar o aspecto desses vídeos e espero que no futuro próximo os irmãos possam estar visitando aquele site. Mas irmãos, parabéns e que Deus os abençoe. Saudades do coração. Minha esposa, meus filhos, mandam um grande abraço. Que Deus os abençoe.